Muito feliz de estar nessa terra, viu? Vocês são muito bem representados pelos paraibanos que eu conheço. Tenho grandes amigos daqui e muito honrada de estar na terra de vocês e pelo convite, ok? Queridos, a gente vai conversar de alta performance. Posso já começar para a gente ganhar assim tempo? Aqueles que me conhecem sabem que eu gosto de falar muito, né? Então vamos aproveitar. Querido que está filmando, se eu estiver andando muito, você pede para eu diminuir o ritmo, tá? Esses dias eu estava em Maceió, uma menininha de 4 anos, depois que eu dei palestra, ela veio assim e falou assim para mim: tia, você passeia muito enquanto fala. Eu acho que ela falou que os adultos não têm coragem de falar. Bem, quando a gente fala em alta performance, nós sempre pensamos em quem? Em atletas, né, que tem uma carreira de destaque. Nós pensamos em alguns jogadores de futebol que se destacam. Nós pensamos naqueles altos executivos, pessoas de fato muito brilhantes. Não pensamos nisso? Em alguém que com a sua profissão chegou em lugares alcançados por muito poucas pessoas. Mas eu quero te dizer nessa noite que a alta performance está à disposição de todos nós. E que passa por alguns entendimentos de como o nosso cérebro está estruturado, de desfazermos alguns mitos sobre o cérebro também. Deixa eu já desfazer um mito para você, posso? Gente, o nosso cérebro não é bobinho. Entendeu? Repetir 2 palavras positivas na frente do espelho não muda a nossa vida. Vocês já descobriram isso? Então, por favor, não fiquem caindo em alguns contos de fada. Ok? Nosso cérebro é complexo demais, tudo que somos, tudo que pensamos, vem de uma forma muito complexa do nosso cérebro se comportar. Ok? Mas, ao mesmo tempo, é muito legal porque o nosso cérebro pode se adaptar às situações. Legal quando essa adaptação ela acontece de forma positiva, benéfica, mas também ele pode sofrer algumas alterações prejudiciais por conta de algumas demandas que chegaram para esse indivíduo, prejudicando o seu desenvolvimento, ok? Quero trazer para você algumas coisas sobre o que nós podemos fazer para melhorar o nosso cérebro, e eu já vou te preparando para que você não se decepcione. Tem muitas coisas que você já sabe, só que não tem colocado em prática. E sabe o que eu tenho visto? Muitas coisas que nós temos estudado e descoberto é só mesmo para dar uma validação àquela informação que a sua avó já te contou. Vou mostrar algumas coisas assim. Eu estava agora conversando com uma jornalista, a Felícia, e eu falando assim: nossa, às vezes para não ficar rouca, eu aprendi a colocar um paninho ou um papelzinho com hortelã, né, com um extrato de hortelã aqui para melhorar a fala. Ela assim: nossa, quanto que a minha mãe fazia isso com a gente quando estava gripada? A gente não passava por essa experiência do hortelã, alguma coisa assim, para melhorar, né, o pulmão e tal. Então, tem muita coisa que você já sabe, ok? E algumas coisas, a forma de colocar ou a forma de explicar trouxe só mais luz com as novas descobertas, ok? Preparados? Quem aqui acha que o cérebro é incrível? Quem acha que o cérebro é fantástico? Não precisa ser só para apoiar a minha profissão, não. Vocês acham que o cérebro é fantástico? Eu acho o cérebro incrível. O nosso cérebro é capaz de fazer algumas coisas que a gente nem imagina. Eu sempre esqueço de perguntar para onde eu aponto, é para lá, né? Você sabia que você tem, em média, 86 bilhões de neurônios? E se eu te falar que os neurônios não são as células mais abundantes do seu cérebro? Do contrário, são as menos abundantes. A gente acha que o cérebro só tem neurônios, mas existem outras células que são extremamente importantes para que tudo isso aconteça, os nossos pensamentos, as nossas emoções. Mas se fossem só os neurônios, uau, que quantidade incrível! 86 bilhões de neurônios é a média destas células no cérebro de alguém adulto. A criança nasce com muito mais neurônios do que isso, sabia? Por volta dos 4 anos de idade, ela vem perdendo neurônios. Por volta dos 4 anos de idade, acontece uma poda significativa de neurônios no cérebro, muitos morrem. E você fala assim: ai, que horror! Quem aqui aprendeu na escola que a gente nasce com uma quantidade de neurônios e que a gente tem que fazer de tudo para não perder, porque neurônio perdido jamais recuperado? A gente não aprendeu isso na escola?
que a gente perde neurônio e não é possível o surgimento de novos neurônios no cérebro de adulto? Aprendemos ou não aprendemos? A gente já viu que essa história não é bem assim. A morte neuronal durante o nosso desenvolvimento é importantíssima. Porque o que a gente sabe hoje, gente, não vou dar uma aula de neurociência para vocês não dormirem, tá? Mas algumas informações são muito interessantes. A quantidade de neurônios que nós nascemos deixa as conexões entre esses neurônios muito limitada. Lógico, porque ainda não desenvolveu, mas também porque não tem espaço para o desenvolvimento. Gente, eu já começo a pensar em umas coisas aqui, assim, eu penso enquanto eu falo, sabe? Então, neurônios precisam morrer para que os que vão sobreviver tenham espaço para que possam expandir os seus prolongamentos. Porque lembra que o neurônio comunica com outro? É tanto que a gente chama de rede neuronal. Então, por exemplo, para eu fazer esse movimento com a mão, existe uma sequência, uma rede de neurônios muito específica para fazer isso. Se eu fizer isso é outra, se eu fizer assim já é outra. Existe uma rede específica para cada coisinha. Então é como se eu pudesse dizer assim, claro, estou usando de forma hipotética, o neurônio 1 que precisa conectar com o neurônio 3, que vai conectar com 586, com 1.038, para que eu possa fazer isso. Entendem isso? Esta conexão não é possível se neurônios não morrerem. Então a perda é necessária para o desenvolvimento cerebral. Posso já começar a aplicar umas coisas para a nossa vida assim, de outras áreas? Tal? Posso, eu gosto disso. Gente, nós precisamos em muitos momentos da vida passar por perdas para que a gente possa se desenvolver. Para de encarar as suas perdas só como algo muito prejudicial. Algumas perdas, elas são necessárias para o nosso desenvolvimento, é assim ou não é? Como a maturidade chega? Com os desafios da vida. Como nós descobrimos que somos fortes? Quando somos desafiados com as dificuldades, não é assim? Enquanto tudo está bem, a gente acha que não daria conta de uma situação extrema. Mas nós descobrimos que somos capazes, inclusive, de sobreviver à morte de alguém que a gente ama. Somos ou não somos? Então, algumas perdas são necessárias para a nossa maturidade, para que ela chegue na nossa vida. No nosso cérebro é exatamente isso. É impossível acontecer uma maturidade cerebral sem uma perda significativa de neurônios, para que as conexões entre aqueles que sobrevivem possam acontecer da forma mais eficiente possível. Ok? Entenderam isso? Comecem a olhar para as perdas de vocês de uma forma um pouquinho diferente, tá? Outra informação muito importante sobre o cérebro. Eu adoro colocar isso. É tanto que eu coloquei isso no meu primeiro livro, A Neurociência da Felicidade. Eu quero que você... ele está um pouquinho cortado. Eu acho que a tela é menor do que o slide. Então eu vou começar e vocês começam a ler do inglês. De acordo com uma pesquisa de uma universidade, aí já começa o texto, tá? Inglesa. Leiam comigo. Não importa em qual ordem as letras de uma palavra estão. A única coisa importante é que a primeira e última letras estejam no lugar certo. O resto pode ser uma bagunça total que você ainda pode ler sem problema. Isto é porque nós não lemos cada letra isolada, mas a palavra como um todo. Seu cérebro é fantástico ou não é? Não é incrível? Então comece a acreditar que o seu cérebro é incrível. Independente da sua idade, comece a acreditar que você pode melhorar a performance do seu cérebro. Sabe aquela ideia assim? Na minha idade não, eu não posso voltar a estudar não, eu não sou capaz não. Sem dúvida nenhuma que dependendo da nossa idade e das histórias que já passamos, nós vamos enfrentar um pouquinho mais de dificuldades do que uma criança. Eu vejo a minha filhinha de 4 anos de idade, que fala inglês sem nunca ter ido à escola, só não corrige a mãe porque senão vai ajoelhar no milho, né? Mas com sotaque perfeito, uma riqueza de vocabulário, ela não vai à escola, convive mais com brasileiros, mesmo a gente morando lá, e com o inglês tão perfeito que eu falo assim, de onde essa criança aprendeu?
Porque ela tem uma condição, sem dúvida nenhuma, de aprender com um pouco mais de facilidade alguns conteúdos do que nós que somos adultos. Mas é possível sim desafiar o seu cérebro para você ir além daquele lugar que você se encontra hoje, ok? E isso é importante por quê? Porque nós precisamos sair do comodismo cerebral. Nós estamos assim, ai não é para mim, meu tempo já passou. Quando eu escuto alguém falar assim, olha não, meu tempo, por exemplo, de fazer uma graduação já passou. Algumas pessoas não pensam assim? Eu sempre faço uma pergunta. Você acredita que 4 anos da sua vida passarão? Acredito, passarão. Você escolhe como chegará lá depois desses 4 anos. Tendo feito algo significativo ou não, porque o tempo vai passar. E você pode se influenciar na forma que você estará quando esse tempo passar. Se desafiem. O nosso cérebro, ele é capaz de vencer alguns desafios. Mas você precisa acreditar nisso e eu vou te ensinar uma coisinha sobre motivação daqui a pouco, tá bom? Se eu esquecer, vocês me cobrem. Porque a gente também pensa motivação um pouquinho diferente, muitas vezes, do que as neurociências têm ensinado pra gente o que é motivação. Posso já explicar? Para depois eu não esquecer? Que eu sei que eu não coloquei aqui. O que a gente pensa de motivação? O que a gente aprendeu? Eu quero, eu vou lá, faço e aconteço, não é assim? É só querer que acontece? Será que é assim para o nosso cérebro? Se fosse assim, as meninas vão entender melhor agora o que eu vou falar. Final do ano vai acontecer o casamento daquela prima. E você quer chegar no casamento com uns 3 quilinhos a menos, que é só o que falta para perder, para caber naquele vestido lindo, maravilhoso, não é? Você tem uma grande motivação, não tem? O casamento é algo que você quer, não é? Por que muitas vezes você vai frustrada para o casamento da prima? Sem perder os 3 quilos. Mas você não tinha um motivo certo? Não tinha toda uma argumentação suficiente para sustentar a mudança, o emagrecimento? Por que você não conseguiu? Porque nós entendemos motivação diferente do que ela é. A motivação não é assim, eu quero e vai acontecer. Porque, na verdade, para o nosso cérebro, motivação mesmo, aquela coisa assim inata, que eu não preciso fazer muito para querer e acontecer e fazer, é para poucas coisas. Sexo, ganhar dinheiro, dormir, comer, jogar videogame, ajudar aos outros. São mais ou menos essas 6, que são assim, para o nosso cérebro é muito fácil. A gente gosta de dormir, não gosta? Se alguém não gosta, precisa melhorar e eu vou falar um pouco disso. Então, o nosso cérebro, ele tem somente um repertório muito pequeno, que ativa o sistema de recompensa assim e nos lança para aquela atividade. Para o resto, emagrecer, exercício físico, sabe como que a gente faz? 1, 2, 3, levanta e vai fazer. Não existe um segredo. Porque se for assim, ai, porque eu preciso, tem toda uma argumentação, você vai se frustrar. Você vai se frustrar. É 1, 2, 3, levanta e vai fazer. Já decidiu? É bom? Por exemplo, exercício físico. Quem aqui tem dúvidas de que o exercício físico é uma coisa que a gente pode deixar de lado? A gente não pode, né? Tem que fazer exercício físico. E por que a gente promete que vai começar na segunda-feira e a gente não começa? Primeiro, quando a gente fala que vai começar depois, na segunda-feira, nós já estamos dizendo para o nosso cérebro que não é tão importante para fazer parte do presente. Pode ficar para o futuro. Entenderam isso? Se você deixa para depois, para a segunda-feira, significa que não é importante para você e pode ser deixado para depois. Porque se você, de repente, comer alguma coisa que você sabe que te faz muito mal e você vai ter um choque anafilático, você vai correndo tomar medicação. Ou vai para o hospital, não vai? Se corta o dedo, você não vai correndo colocar um band-aid? Porque você entende que é tão importante, tão urgente, que você age no momento. Aquilo que você deixa para depois não é tão importante para você. Faz sentido? Então comece a prestar atenção naquilo que você deixa para depois, usando um argumento contraditório, assim, é muito importante para mim, vou começar na segunda. Se for importante, estiver ao seu alcance, você vai começar hoje. Entenderam isso? Amanhã quantos começarão a correr?
Não, segunda-feira. Então, para o nosso cérebro, então você precisa fazer exercício físico, já se convenceu? Vai deixar ao lado da cama a roupinha do exercício físico, já o tênis. Vai colocar o despertador longe do seu alcance. Você tem que criar estratégias. E a hora que ele tocou é 1, 2, 3 já, levantou da cama e trocou de roupa. Porque se você pensar, você não vai. Por quê? Porque a disputa vai ser com um prazer, uma necessidade básica que é dormir. Entenderam isso? Por que, por exemplo, um controle do que nós comemos é difícil? Porque a questão de emagrecer, mesmo que seja para cuidar da saúde, está disputando com uma necessidade e um prazer básico que é comer. Não caiam nessas armadilhas. Entendam que é 1, 2, 3 já e vai correr. E aí você me fala assim, mas eu não queria no começo fazer tal coisa, ou mudar meu hábito alimentar, ou fazer exercício físico, mas agora é tão prazeroso para mim. Essa é uma chave legal do nosso cérebro. Aquilo que não fazia parte do nosso repertório prazeroso, com a repetição pode entrar no repertório. É uma questão de persistência. Porque o seu cérebro pode sim encontrar prazer naquela nova atividade que faz todo sentido para você. Por exemplo, não comer aquilo que te faz mal, uma atividade física que além de poder derramar no seu organismo endorfina, serotonina, dopamina, você vai sentindo mesmo um corpo mais saudável. Entenderam isso? Então, motivação, não caiam na armadilha, tá? Senão vocês não me conheceram. E aí, eu gosto de pensar como o nosso cérebro vive a realidade. Você sabia que o seu cérebro nunca está vendo o presente? Ele nunca está vivendo o presente? Ele está ou 0,2 segundo à frente, ou ele está vivendo o passado. Pode parecer meio confuso, mas eu vou explicar isso para vocês. Quando você vai atravessar a rua, o seu cérebro vai adiantar em média 0,2 segundo o carro para a sua visão, ou seja, ele vai estar 0,2 segundo mais próximo de você do que realmente está. E esta é uma criação do seu cérebro para proteger você, por exemplo, de um atropelamento. Mas para muitas coisas, o seu cérebro está te trazendo uma experiência que já aconteceu. Você está me escutando, não está? Eu já falei isso que você escuta agora, 10 milésimos de segundo no passado. Você fala assim, mas eu estou vendo o movimento da sua boca agora. Vocês não estão falando isso? Então deixa eu te explicar como o nosso cérebro é fantástico. Para que você possa ter coerência nessa imagem, na percepção do que eu estou fazendo aqui, tanto o movimento da minha boca, quanto o som das palavras que eu estou proferindo chegam de forma coerente para vocês, não chegam? Ou chegam com atraso, igual alguns filmes que o áudio está atrasado? Chega da angústia na gente, aquele áudio que está atrasado? Dá ou não dá? Se o nosso cérebro fosse simplesmente receber um estímulo e deixar que nós entendêssemos aquele estímulo, é isso que vocês veriam. O movimento da minha boca atrasado de acordo com o som que está chegando para vocês. Porque o som chega no ouvido de vocês mais rápido do que a imagem. O que acontece então para não ter esse atraso? Com o áudio e com o visual. O que acontece? Quando a voz, desculpa, é o oposto. Vocês veem a imagem primeiro e o som depois, tá? Quando a imagem do meu rosto, do movimento da minha boca chega no seu cérebro, pastor, sabe o que o seu cérebro faz? Segura a imagem, não libera para você interpretá-la, para você ter consciência dela. Segura até o som chegar. Quando o som chega, o cérebro integra essas duas informações e entrega para você de forma pronta. E é por isso que você não vê o atraso. É tanto que mesmo os áudios que quando colocam lá, fazem a produção, né? Quando chega lá no final, se ele tiver só 1/10 de milésimo de segundo atrasado, você não vai perceber, porque o cérebro consegue corrigir a defasagem. Nosso cérebro está fazendo isso o tempo todo. Então, o que você escuta aqui, eu já falei, chega para você depois,
mais você consegue entender isso como sendo presente. Então, o nosso presente é fruto do passado, aquilo que você está escutando, mas já foi dito, ou do futuro. O presente é construído pelo nosso cérebro, por experiências do passado e projeção quanto ao futuro. Isso constrói o presente. Posso te fazer uma pergunta para você levar para casa? Como você tem visto as suas histórias? Toda a sua experiência, como tem chegado para você? E como você tem olhado para o seu futuro? Porque o seu presente depende destas duas visões que você tem. Não é só para o nosso cérebro que as coisas acontecem assim, mas para nos constituirmos como seres humanos que vivem neste presente, nós somos formados pela nossa história e pela nossa esperança ou desesperança. O que eu penso do futuro, sobre o futuro, vai ter um impacto sobre quem eu sou hoje. É assim ou não é? Se eu achar que eu não tenho capacidade de passar no vestibular, eu nem vou estudar direito. É ou não é? Se eu acho que eu jamais vou ser escolhida para uma promoção lá no meu trabalho, nem vou me esforçar tanto. Não faz parte. Ou se um dia me disseram que eu não sou capaz, eu de fato posso viver hoje na mediocridade. Entendem isso? Então pensem, o presente de vocês é resultado do passado e como vocês pensam que será o futuro. E a vida é o que acontece hoje. Entendem? Vida é o que acontece hoje. E eu gostei que uma vez ainda na faculdade, li uma frase que dizia assim: vida é o que acontece enquanto planejamos o futuro. E de uma forma mesmo falando assim, puxa, as coisas estão acontecendo aqui e nós estamos esperando o futuro para trazer sentido. Quando os meus filhos forem maiores, quando eu comprar minha casa própria, quando eu terminar a graduação. Mas sendo que a vida está acontecendo hoje. Então olha para esse presente. Ele é resultado daquilo que vivemos no passado, mas também a forma que olharmos para o futuro precisa trazer sentido para esse presente. Reflitam sobre isso. Então vamos lá, quero trazer mais algumas coisas sobre o cérebro de vocês. Essa imagem ela é muito representativa para nós. Essa imagem de cima é muito óbvia para vocês, essa imagem ou não? Essa imagem para a gente ela foi muito significativa, é uma imagem real, é um corte de uma estrutura cerebral que você conhece. Com certeza você já ouviu falar de hipocampo, envolvido com memória, que sofre um grande prejuízo no Alzheimer. Sabe o que são esses pontinhos, essas ramificações em fluorescente, em verde fluorescente? E é isso que nos encantou? Surgimento de novos neurônios em cérebro de adulto. Desculpem, mas eu vou me sentir na liberdade de falar isso. A misericórdia de Deus renova a cada manhã, né? Algo que a gente não imaginava, hoje nós vemos que é possível. Surgimento de novos neurônios em cérebros de adultos. Até mesmo em algum cérebro que nós vemos assim, que estão sofrendo com mal de Alzheimer, tal, podem surgir novos neurônios dependendo da estratégia utilizada. Nós percebemos já surgimento de novos neurônios no hipocampo, cerebelo. O cerebelo faz parte do nosso tronco encefálico aqui, já perto da medula espinhal. E esta estrutura, por exemplo, o cerebelo, está envolvido com a nossa parte motora. E já é possível ver o surgimento de novos neurônios também em cerebelo. Ou seja, com a estratégia eficaz, você pode ter o surgimento de novos neurônios, algo que a gente não sabia que poderia acontecer. Outra coisa importante sobre o seu cérebro, é isso daqui que eu já falei para vocês. Otimismo só é positivo se for seguido de comportamento positivo. O pensamento por si só não muda uma situação. É o início da mudança, mas não é tudo. Vocês já viram algum atleta de alta performance que conseguem chegar lá sem treinar? Pouquíssimos. Que aí nós falamos que são seres que já nasceram com habilidades extraordinárias. Da mesma forma que existem aqueles que já nascem com debilidades, o que nós vemos hoje é que nascem também algumas pessoas com habilidades extraordinárias, ok? Mas que são a exceção. A maioria de nós é com suor mesmo, é com esforço, é todo dia tentando de novo. Então é para este desafio que eu quero levar vocês, mas a partir de algumas estratégias que estão ao nosso alcance. E começa por aqui.
Vocês sabiam que 90% das doenças que acometem pessoas idosas são evitáveis? Sabiam disso? Que nós não estamos fadados a viver a consequência de uma genética? Eu gosto muito de falar isso. E um livro que se chama Em Busca da Memória, muito interessante, do Eric Kandel, neurocientista que ganhou o Prêmio Nobel de 2000. E Eric Kandel diz que os nossos genes estão a serviço do meio. E há muito tempo a gente já sabe disso. Então, aquilo que você traz de genética, hoje, para a maioria das doenças, não são um determinismo. Nasceu com o gene da hipertensão, vai ser hipertenso, ok? Não é mais isso. O que nós vemos é que, dependendo da interferência que fizermos na nossa genética, nós temos uma condição física e emocional alterada, tanto positivamente quanto negativamente. E aí, o que você come vai ter uma influência em todos os seus hábitos. Eu gosto de mostrar essa imagem desta senhora simpática, porque eu lembro quando eu recebi essa imagem, eu lembro da legenda da imagem. A legenda dizia assim: não sei porque as pessoas dizem que fumar faz mal. Tenho 30 anos e me sinto ótima. Mas os nossos hábitos podem mudar quem somos. E aí eu quero trazer para vocês alguns desafios, ok? Entendam a forma que eu vou falar isso. Vou falar com muito respeito, tá bom? E com muita humildade, mas eu preciso falar para vocês. Vocês sabiam que a obesidade, até mesmo sobrepeso, não precisa ser uma obesidade mórbida, tá? Quando nós passamos do nosso peso ideal, sabiam que a gente pode começar a ter perdas cognitivas importantes? Sabiam que o sobrepeso pode atrapalhar a sua performance numa prova importante, seja para passar num concurso público? Sabiam disso? O seu peso tem uma influência sobre a sua performance cognitiva. E nós não sabíamos disso antes. O que a gente sempre escutou? Ai, tem gente que é gordinha mesmo porque a família inteira é. A mãe é, a avó é, a bisavó era, é genético. Deixa eu te falar uma coisa. O que nós vemos hoje é que a obesidade, que é considerada uma doença crônica, grave, preocupante, só a população brasileira, mais ou menos 53% da população brasileira está em sobrepeso. Olha que informação que nos deixa tão preocupados. Entre as crianças, 20% das crianças estão em sobrepeso. Entre os adolescentes, aproximadamente 35% dos adolescentes estão em sobrepeso. Estamos vivendo numa população doente, porque a obesidade é considerada uma doença grave. E muitas vezes quando a pessoa está em sobrepeso, a gente fala assim, puxa vida, ela diz, nossa, a fulana está hipertensa, está com diabetes, como se fossem doenças que surgiram, não. Dependendo do caso, nós falamos que o diabetes, a hipertensão são sintomas da obesidade. Concorda, doutora Neidinha? Porque quando você controla o peso, que significa que você tomou medidas importantes para a sua saúde, nós vamos vendo essas doenças todas desaparecerem. E aí o que a gente vê é que existem mais de 250 genes que são silenciados ou disparados de acordo com o estilo de vida envolvidos com a obesidade. Posso falar para você? Menos de 5% da população em sobrepeso está por condições unicamente genéticas. A gente está falando de mais ou menos 95% daqueles que estão em sobrepeso estão por escolhas. Olha só. Aí você fala assim, como assim? Agora, além de tudo, eu sou responsável por isso? Eu falo que isso é privilégio. Se nós estivéssemos fadados a um determinismo genético, não tem como mudar, nasceu assim, assim vai morrer, seria muito triste. Agora, se nós podemos utilizar de estratégias eficazes para mudar esse quadro, não é bom demais? Não é bom demais? Claro que nós sabemos que, mas a minha mãe era também, a minha avó era. Como que isso acontece?
O estilo de vida da sua família, ou os hábitos alimentares da sua família, podem ter afetado você. E alguns desses afetar passam pela epigenética. Epigenético, o termo epi significa que está sobre, dominando, que se destaca. A forma que a sua bisavó se comportava diante dos alimentos, pode ser, eu estou pegando só um fator, mas a gente sabe que são vários, pode ter imprimido sobre os seus genes a obesidade, entendeu? E que você vai ter que criar estratégias para mudar essa história. Te tornou vulnerável à obesidade, mas não porque você tinha o gene da obesidade. É como se fosse um carimbo sobre o seu material genético que pode ser retirado com a mudança de comportamento. Proteínas que não seriam produzidas simplesmente porque você tem um gene, mas o estilo de vida fez com que aquele gene começasse a funcionar. E ele deveria passar a vida inteira sem silente, a gente fala, sem ser ativado, ok? Então pensem nisso. O que a gente come, o que a gente dá para a criança comer, pode trazer consequências não somente para elas, mas também para os bisnetos delas, porque ela pode ficar com uma marca genética que pode ser levada para a vida inteira. E aí o que a gente vê é que não somente o que a gente escolhe comer, mas outros hábitos estão envolvidos com a proteção da nossa saúde, pensando neste momento no nosso cérebro. Aqueles que estão em sobrepeso, o que nós falamos é que a inflamação do seu organismo é crônica. E inflamação, diferente do que a gente habitualmente escuta, né? Fez um machucado e inflamou. A inflamação no nível celular significa uma alteração na forma da célula funcionar, produzindo algumas proteínas, algumas substâncias que são prejudiciais para o seu organismo, levando a defeito celular ou uma morte não programada da sua célula. Acontecendo então uma liberação de substâncias que são extremamente prejudiciais, ou aumento da produção de algumas proteínas. Quando a gente olha para uma célula obesa, nós ficamos preocupados com algumas proteínas que enxergamos ali. Por exemplo, interleucina 6, interleucina 3, TNF-alfa. Sabiam que interleucina 6 e interleucina 3 estão extremamente abundantes em células cancerígenas? Por isso que o sobrepeso nos torna mais vulneráveis, pode nos tornar mais vulneráveis ao desenvolvimento do câncer. Sabiam que o estresse oxidativo para o surgimento de radicais livres, que a gente tem medo de radicais livres, né? Pode ser por conta do sobrepeso? Posso falar uma coisa para você? Neidia, me corrija se eu estiver errada. A gente fala assim, olha, vamos combater radicais livres e vamos tomar vitamina E. A gente não toma vitamina E para diminuir radicais livres? Se eu te falar que tomar vitamina E sem praticar exercícios físicos, dependendo do organismo, pode provocar o aumento de radicais livres? Aquilo que você toma para combater os radicais livres pode ser um motivo para aumentá-los, porque vitamina E sem exercício físico pode ser muito prejudicial para o nosso organismo. Entenderam como é um todo? Às vezes nós estamos preocupados assim, como posso ser um melhor profissional? Preciso de dicas para melhorar minha memória, eu vou dar algumas para vocês nesse sentido. Preciso melhorar minha memória, preciso não sei o quê, mas estamos descuidando do que é básico. A obesidade é considerada uma inflamação crônica generalizada do nosso organismo, que vai literalmente do nosso cérebro até a ponta do dedão. O cérebro inflama com a obesidade, não permitindo que o seu cérebro tenha a sua capacidade de resolver as coisas da melhor maneira possível. Então, quer ter alta performance? Comece a cuidar do seu peso. E não é só cuidar, gente, para chegar no peso ideal, não. Não é só nesse sentido. Que às vezes sobrepeso é um indicativo de que a gente está descuidando de alguma coisa. Mas mesmo você aí, fala assim, o meu peso está legal, mas tem cuidado da alimentação? Tem feito exercício físico? Porque se você não estiver fazendo isso, você não está aproveitando o máximo do que o seu cérebro pode fazer. Porque ele está inflamado. E a inflamação, inclusive, pode envolver hipocampo, envolvido com memória. Entenderam isso? Por que a gente fala tanto de inflamação?
Nós ficamos muito preocupados porque a inflamação, esse tipo que eu expliquei para vocês, nós percebemos, a gente fala que é uma cascata de sinalização inflamatória, ela está presente em doenças graves muito importantes. Por exemplo, em todas as doenças neurodegenerativas, que nós já temos uma descrição melhor de como ela acontece dentro do organismo, nós encontramos um sinal inflamatório. Quando a gente olha para Alzheimer, esclerose múltipla, esclerose lateral amiotrófica, Parkinson, todas essas doenças nós vemos um sinal inflamatório. É tanto que o Alzheimer é considerado por muitos neurocientistas como se fosse o diabetes do cérebro. Não é o diabetes, como a gente fala assim, excesso de açúcar tal, mas é da mesma forma que acontece toda uma sinalização molecular periférica no diabetes, acontece no cérebro de quem tem Alzheimer. Entenderam como é muito mais amplo? Quando nós olhamos, por exemplo, a resistência à insulina, inflamação. Quando nós olhamos crianças que têm dificuldades, lógico, pode ser por vários motivos, mas, por exemplo, para exercícios de lógica, memorização, melhorar a alimentação dessas crianças e colocá-las para uma atividade física, pelo menos 2 vezes por semana, atividade física aeróbica, 2 vezes por semana, 30 minutos, nós percebemos já a melhora cognitiva delas em 6 meses. A melhora é significativa. Sabe o que eu tenho percebido às vezes? Que as pessoas querem fórmulas mágicas para que mudem, para que falem assim: uau, eu vou fazer, mesmo que seja desafiador, caro, vale a pena investir. Mas o que está ao nosso alcance do dia a dia, aquilo que é fácil, a gente tem a impressão de que assim, se é fácil demais não funciona, mas funciona. Comece a tirar da sua vida tudo aquilo que você já sabe que te prejudica. Nem tudo que prejudica uma pessoa prejudica a outra, não é assim? Aquilo que te faz mal, por mais que as pessoas falem assim, isso faz bem para todo mundo, talvez não faça bem para você. Presta atenção, evita. Você sabe o que tira você do prumo, né, da sua saúde? Evita. Vai fazer exercício físico, claro, sempre com uma recomendação médica para saber o que você pode e o que não pode fazer, mas vamos nos colocar em movimento, vamos mudar. Inicialmente é difícil sim. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele precisa de desafio, mas a gente fala de desafios horméticos. São pequenos desafios que o colocam para funcionar melhor. Estou simplificando assim. Mas o nosso cérebro, ele quer fazer algumas coisas principais. Primeiro, ele quer obter prazer com as nossas atividades, seja comer, seja pensar. Ele quer obter prazer, evitar a dor e economizar energia. O cérebro gosta dessas 3 coisas. Quando você faz algo que o tira dessa circuitaria tão tranquila, tão conhecida, vai ser um desafio para ele. E vai fazer bem. Querem saber um desafio muito bom para o cérebro alimentar? Querem saber? Vocês colocarem aí na rotina de vocês, que nós falamos que é um desafio hormético, que vai diminuir a inflamação e vai fazer com que algumas proteínas que são muito importantes, por exemplo, a sódio, potássio, ATPase, abundante em todo o nosso organismo, é essencial para nos mantermos saudáveis e jovens. A sódio, potássio, ATPase é uma das substâncias muito importantes para nos manter jovens. O anti-age, que a gente escuta muito, né, o anti-envelhecimento, esses protocolos, a gente fala que se você aumentar o albaína vai te ajudar muito. A sódio, potássio, ATPase vai te ajudar muito. Eu falei do albaína, eu vou falar daqui a pouco para vocês. 2 fontes horméticas muito legais para o nosso cérebro. Não sei como vocês chamam por aqui, né? Qual o nome que vocês dão? Para cúrcuma, açafrão. Qual o nome que vocês chamam? Açafrão? O açafrão é ótimo para o nosso cérebro. É um estímulo hormético maravilhoso para o nosso organismo. Diminui a inflamação e ajuda a aumentar a sódio, potássio, ATPase. Resveratrol, presente na uva. Na uva, então se você toma o suco de uva ou come a uva, tem resveratrol. Resveratrol é ótimo para o nosso cérebro. Outra coisa da alimentação que é muito bom para o nosso cérebro: restrição alimentar. Tava fácil com o açafrão, né, gente? Tava muito fácil com a uva, não estava? Eu não trouxe a imagem para vocês porque ia ficar muito longo, mas se as mulheres vierem amanhã eu posso mostrar para vocês algumas imagens. Gente, não serve para crianças e adolescentes, tá? É para adultos. Os estudos indicam, comprovam em animais, inclusive, já comprovam em animais,
que a restrição de 30% da nossa ingesta calórica nos deixa jovens por mais tempo. Não é só a diminuição de doenças, mas a aparência mesmo. Eu devia ter trazido a imagem, né? Quando nós olhamos, por exemplo, os estudos começaram em macacos, mas a ideia era só ver mesmo se a restrição da ingesta calórica diminuía algumas doenças, como diabetes, artrite, problemas cardiovasculares. Não era a intenção dos estudos, mas o que se descobriu é que, de fato, você diminui em mais ou menos 2 vezes a incidência de artrite, reumatismo, 3 vezes a chance de ter câncer. Mas o que não se sabia é que aumenta a longevidade e não é só ficar jovem, não é só viver mais jovem. É tão interessante que quando eu ainda estava na USP em São Paulo, o nosso laboratório desenvolvia, não eu, mas amigos do laboratório desenvolviam essa mesma pesquisa com ratos. E é muito interessante, um rato de laboratório, quando a gente fala de uma linhagem Wistar, aquele branquinho bem bonitinho. Gente, rato é muito fofo, é sério. Posso dar uma dica, uma utilidade pública para vocês? Se entrar um rato na casa de vocês, vocês forem armar uma ratoeira, não coloca queijo não. Coloca leite condensado, açúcar, amendoim, porque são as coisas que ele mais gosta de comer. Se ele vai morrer, ele tem direito da última refeição ser muito prazerosa. O cara que está no corredor da morte tem direito de escolher, por que o ratinho lá não pode, tadinho? Dá um leite condensado para ele. Gente, desculpa, eu vou abrindo algumas janelas porque eu acho que elas são muito importantes. Estudos indicam, com os ratos, vamos começar com os ratos. Você sabe que a gente estuda rato porque o cérebro de rato é muito parecido com o nosso, né? Quando a gente vicia o rato em cocaína e açúcar, é mais fácil ele ficar limpo da cocaína do que do açúcar. Se ele tiver que escolher entre a cocaína e o açúcar, ele vai escolher açúcar. Suas drogadas. Seus dependentes químicos. Açúcar vicia. Açúcar também ativa o nosso sistema de recompensa, como a cocaína. Entendam, não tem o mesmo efeito, tá? Se bem que tem gente que alucina e delira por conta de um chocolate, né? Não é nesse sentido da dependência de causar, né, alucinação, delírio, etc. e tal. Não é isso. Mas a dependência, minhas amigas, é muito mais difícil livrar do açúcar de outras dependências. Principalmente porque a gente acha que não é viciada, né? Como todo dia, mas não sou viciada, não é isso que a gente fala? Então, assim, a gente tem que cuidar disso, ok? Mas a dica principal era a última refeição do rato, tá? Dê para eles açúcar, tudo. Eles são viciados em sacarose. Se a gente dilui assim o açúcar numa água, a gente faz o rato fazer o que a gente quer que ele faça. Sabiam disso? A gente manda no rato. Ele sabendo que a gente vai dar para ele depois uma aguinha com açúcar. Hoje vocês não sabem do que um rato é capaz de fazer para ganhar açúcar. E eu conheço gente que é capaz de matar o marido por açúcar. Você vai buscar agora, já tremendo, né? É bem assim. Então, o nosso hábito alimentar vai impactando quem somos. Por isso que quando a gente fala assim, olha, cuida da sua alimentação, nós não estamos falando de uma bobagem qualquer. Não é só aquele medo de subir na balança e estar acima do peso, não. Nós estamos falando de alta performance. Estamos falando de saúde física e mental. Nós estamos falando de performance cognitiva. Então vamos nos colocar no movimento, gente. Outra coisa que é muito interessante. Eu gosto de falar disso. Uma coisa que tem impactado muitas pessoas na vida adulta e às vezes elas não prestam atenção nisso ou não sabem, né? É a violência. Por que eu trago esse assunto? E eu me prometi que sempre que eu estiver falando para um público pela primeira vez, eu vou falar disso. Nós temos que ser uma sociedade que combatamos a violência. Porque nós falamos muito da consequência, né, psicológica da violência.
do abuso, mas nós muitas vezes não sabemos quão grave é a consequência. Claro, não dizendo que a consequência psicológica já não seja tão grave entre si. Trago algumas informações. O que nós temos visto é que muitas pessoas que têm dificuldade para concluir uma graduação, elas podem ter sido abusadas sexualmente na infância, sabiam disso? Elas têm dificuldades para terminar as coisas que começam. Olha só, quero despertar em você 2 sentimentos, tomara que eu consiga. O primeiro deles é generosidade com você mesma. Não há autopiedade, dó de mim, coitadinha de mim. Mas talvez você traga impresso nos seus genes mesmo, na sua história de vida, marcas que foram deixadas em você por outros. E a violência pode ser uma dessas marcas, que podem trazer para você uma incapacidade. Então, primeiro, generosidade com você, e sabendo que isto pode ser um motivo de você não conseguir se desenvolver melhor, você fala assim, eu não quero mais isso para a minha vida, e eu vou lutar contra isso, a culpa não é minha, agora eu sei que eu tenho dificuldade e eu vou me esforçar. Lembra que para o cérebro é 1, 2, 3 já e vai fazer? É isso, você não vai desistir. E também despertar em você generosidade pelos outros. Existem pessoas que passam por dificuldades que a gente nem imagina. Sabia você, menina, que você tem pelo menos 4 amigas que foram abusadas sexualmente? Se é que você não é uma delas? Eu arrisco em dizer que 25% das mulheres deste auditório foram em algum grau abusadas sexualmente. 25%. 25%. E o que a gente vê, em muitos casos de crianças que passaram por 2 ou mais tipos de violência na infância ou na adolescência, podem sofrer o que nós chamamos de erosão telomérica. O telômero é essa porçãozinha representada em pink para vocês, que é a porção extrema, as porções extremas do cromossomo, que mantém ele enovelado, assim, nesse formatinho que a gente aprendeu lá na escola, né? Com o passar dos anos e quando a idade vai ficando mais avançada, o que acontece com o nosso material genético, pensando em cromossomo, é uma erosão telomérica. Essa pontinha começa a sofrer danos. E o cromossomo começa a perder a sua conformação original. E a partir então dessa falta de proteção, vamos dizer assim, para o material genético, nós começamos a adoecer ou ficamos mais vulneráveis às doenças, ok? Isso é erosão telomérica, que é comum, mais provável, na vida idosa. O que a gente percebe é que muitas crianças que passaram por 2 ou mais tipos de violência apresentam erosão telomérica ainda na infância. Olha só, tornando estas crianças mais vulneráveis ao desenvolvimento de doenças. A gente chega a afetar o nosso material genético, a violência. Outra coisa que a gente vê, eu acho que eu trouxe para vocês aqui, estudos da Universidade de Harvard indicam que o hemisfério esquerdo de crianças que sofreram severo abuso na infância desenvolve menos do que em outras crianças. A gente está falando de um hemisfério inteiro, perda de milhões e milhões de neurônios que não deveriam morrer como aqueles que normalmente morrem nesse desenvolvimento saudável. Uma perda significativa. Nós encontramos inclusive uma diminuição de até 20% do volume daquele hipocampo que eu falei para vocês, envolvido com memória, com emoção, por conta de uma violência. Estas crianças se tornam mais vulneráveis a terem epilepsia por alterações neste cérebro. Mais de 20% das mulheres que apresentam o transtorno da personalidade múltipla, um transtorno de personalidade super raro e super complexo, mais ou menos 20% das mulheres que têm transtorno de personalidade múltipla foram abusadas sexualmente na infância. Entendem? Como é uma bandeira que a gente tem que levantar, proteger mais as nossas crianças, denunciar mais, porque nós estamos falando de um desenvolvimento impactado por algo que é muito grave e que traz consequências absurdas, podem trazer consequências absurdas para esse organismo. Inclusive, as crianças que são abusadas sexualmente, elas têm mais dificuldades em resolver problemas de lógica, de matemática, em decorar palavras, por conta desse prejuízo que elas podem sofrer no hipocampo.
Outra coisa que é importante, o nosso cérebro está envolvido com a criatividade, raciocínio lógico, memorização, foco, síntese de proteínas, regulação, na regulagem do nosso peso, controle do sistema autoimune e da libido. E sabe quem está envolvido com tudo isso? Como que a gente faz para ser mais criativo? Para melhorar o nosso raciocínio, a nossa memória? Para uma regulação dos hormônios? Melhorar o nosso sistema autoimune? Para melhorar a libido? Existe um evento envolvido com tudo isso. E quando a gente olha para isso, a gente está falando de alta performance, criatividade, raciocínio lógico, memorização, foco, humor estável? É algo que vocês estão doidos para fazer agora. Dormir. Se alguém falou dormir, não ganha nem autógrafo no livro. Coisa feia. Está tão legal. Dormir. Vocês sabiam que é impossível você ser tão criativo, manter o seu humor estável se você não tiver dormido direito à noite? A gente vê isso nos bebês, vemos ou não vemos? Deixa um bebê em privação de sono para você ver que criança que você tem em casa. Elas não ficam extremamente agressivas, irritadas, nem elas sabem o que elas querem. Acham que é colo, você coloca no colo, não é, você quer dar comida, a criança não quer. Você acha que nós adultos somos diferentes disso? Não somos. Não somos. A gente consegue disfarçar um pouquinho mais, mas é só dormir direito que você vai melhorando o seu humor. Utilidade pública. Se a sua criança não tiver dormido direito, nós orientamos que, se possível, você troque a vacinação dela que aconteceria na manhã seguinte. Sabiam disso? Porque uma noite mal dormida já é o suficiente para afetar o nosso sistema imune. E se o nosso sistema imune estiver alterado, talvez a vacina não funcione na criança. E ela não fica imunizada. Então, se ela não dormiu direito, o legal seria trocar a vacina dela. O que nós falamos muito para o mundo corporativo é que, se existe uma decisão importante para ser tomada no dia seguinte, vá dormir. Se você não dormiu direito, se possível, adie aquela reunião importante. Por quê? Porque quando nós olhamos para o cérebro, deixa eu ver se já é a próxima imagem. Eu falo disso. Olha só, alguns estudos mostrando que, por exemplo, alguém em vigília, e esse caso é de uma privação de sono bem prolongada para pegarmos os resultados mais extremos, mais significativos, 56 horas de vigília, você já vê uma diminuição significativa da empatia, da assertividade, do controle impulsivo ou do impulso. Pensamentos positivos diminuem e aumentam os pensamentos esotéricos. Nós já começamos a perceber uma alteração significativa no nosso cérebro, no controle dos nossos impulsos, a partir de 19 horas acordados. Faz a conta comigo. Significa que você dormiu ou vai dormir só 5 horas. Muitos de nós têm dormido 5, 6 horas por noite. Tem dormido ou não tem? Sabiam que uma pessoa em 19 horas de vigília, a resposta rápida dele, o controle motor, o controle de impulsos, a criatividade, fica tão afetada como se ela estivesse com 0,8 grama de álcool no sangue. Sabiam disso? É tanto que os testes que nós fazemos, tanto em pessoas alcoolizadas com 0,8 grama, que significam 2 taças de vinho, ou não, 3 taças de vinho, 2 doses de uísque ou 3 cervejinhas, é a mesma performance motora ou cognitiva de alguém que está 19 horas sem dormir. Olha só. Tem gente que bate no peito, né? Não bebo. Tem um controle, só bebo quando eu quero. Não, às vezes está bêbado, é todo dia. Ele não sabe. Olha lá, eu estou revelando as dependências químicas de vocês. Entende? Não dormir diminui a performance do nosso cérebro. O córtex pré-frontal, envolvido com a nossa tomada de decisão refletida, não consegue atuar direito se a gente estiver com sono. Nós temos uma diminuição da ativação, da atividade mesmo. Quando a gente olha em ressonância, a atividade do cérebro na tomografia, nós percebemos que a atividade diminui no córtex pré-frontal quando a gente está em privação de sono.
diminuindo a sua capacidade de tomada de decisão refletida. Aí quer ter uma alta performance e não dorme direito, não tem como. Quantas horas a gente deve dormir por noite? Recomendada para os adultos? 8 horas. E a gente não abre mão das 8 horas. Já foi um tempo que até mesmo os especialistas em sono acreditavam, ainda lá na década de 80, que se você passasse por 3 ciclos completos do sono, que é composto, né, da fase 1, fase 2, fase 3, do sono REM, não REM, toda aquela divisão que a gente tem, já era o suficiente para o nosso cérebro, mas isso não é verdade. É necessário que você durma, em média, 8 horas por noite, para que você mantenha a sua performance cognitiva do jeito que tem que manter. E a sua saúde. Por quê? Um dos motivos, e até um estudo de um grupo japonês, mostrando que as 8 horas de sono são essenciais, e um dos motivos é o aumento do líquido encefalorraquidiano no nosso cérebro. Sabe aquele líquido que passa pela nossa medula espinhal e pelo cérebro também, banhando, fazendo a limpeza, a faxina do nosso cérebro? Durante as horas do sono, o volume desse líquido no cérebro aumenta em média aproximadamente 60%, olha só. E este aumento é para que, de fato, aconteça, entre outros eventos, uma faxina do cérebro, reparação de células, memorização, consolidação de memória. Só acontece quando nós dormimos. Quem aqui às vezes fala assim, minha memória anda ruim? Gente, se tem uma pergunta que as pessoas me fazem assim, doutora, que remédio eu uso para a memória? Já escutaram isso? Aí o que eu respondo para elas? Vai dormir. Vamos começar pelo que é básico? E aí, esse líquido encefalorraquidiano, para fazer tudo que ele precisa fazer no nosso cérebro a contento, ele precisa estar aumentado no nosso cérebro por aproximadamente 8 horas. 8 horas. A qualidade do nosso sono é muito importante. Se você dormiu a noite inteira e acordou cansado, tem alguma coisa atrapalhando o seu sono. E aí talvez você precise fazer uma higiene do sono. Posso falar de melatonina para vocês um pouquinho? E melatonina? Gente, melatonina a gente não vai comprando de balde e tomando, não. Ai, mas é fitoterápico, feito de planta, é hormônio. É hormônio, a gente não sai tomando melatonina. Melatonina é para casos muito específicos, ok? A maioria de nós precisa só fazer higiene do sono. Sabiam que quem tem dificuldades para dormir não deveria tomar banho quente na hora de dormir? Ainda bem que a gente está na Paraíba, né, gente? Na Paraíba, vocês estão muito bem atendidos pelo clima nesse aspecto. Mas o banho quente atrapalha o sono de quem tem problema para dormir. E a gente acha que é o contrário, né? Não, aumenta a adrenalina circulante. E a adrenalina deixa a gente mais desperto. Você fala assim, puxa, eu tomo banho quente e durmo igual criança. Você não tem distúrbio do sono, entendeu? Então é diferente. Entendeu? É diferente. Se você tem problema para dormir, são dicas que a gente dá para você ir mudando. Você pode fazer higiene do sono até em bebês que funciona. A atividade física tem que ser pelo menos 3 horas antes da hora de dormir. Depois das 5 horas da tarde, nós não deveríamos tomar nenhuma bebida estimulante. A incluir café, chás escuros e etc e tal, entenderam? Né? As bebidas, mesmo os refrigerantes que tem uma corzinha mais escura, que eu não vou falar o nome para não começarem a salivar, isso também é dependência química, queridos. Eu nem cito o nome, chega a arrepia. E eu estou aqui para libertar vocês. Olha a ideia. Gente, eu cresci na igreja, eu posso usar uns exemplos? Eu precisava saber disso quando eu era adolescente, quando eu era jovem. Conhecereis a verdade vos libertará, né? Vocês têm essa noção de que é mais amplo? Quando o menino vinha e falava assim, Deus falou que é para você namorar comigo. Estou contando a história dos outros, porque ninguém queria namorar comigo. Fico perguntando até hoje, por que será? A idade vai deixando a gente mais bonita, sabe? Eu acho que é isso. Aí o menino assim, Deus me falou que você tem que namorar comigo. Tem alguma menina solteira aqui? Algum menino solteiro? É para você, querida. O menino chega para você e fala assim, Deus falou que é para você namorar comigo.
Você pergunta assim para ele: quantas horas você tem dormido por noite? Porque pode aumentar o pensamento esotérico na privação de sono. Aí o menino está achando que ele falou com Deus. Não, ele não está dormindo mesmo, está tendo delírio. Entendeu? Aí você ainda é até chique para dar o fora nele, entendeu? Você usa a ciência para dar fora no menino. Mas, por exemplo, não dormir direito, isso é muito interessante. Eu estava até orientando uma dissertação de mestrado, e o tema era o aumento da agressividade entre os adolescentes. Os adolescentes estão mais agressivos em machucar os outros. A gente tem visto umas barbáries, né? Recentemente eu vi uma situação que aconteceu na cidade de Campinas, não sei se vocês viram, um grupo de adolescentes que mataram o outro, porque parece que aquele menino mexeu com a namorada do outro. Era uma história assim. Mataram o menino, juntaram 3 e mataram. Foram na casa do menino, tocaram a campainha, no que ele saiu, bateram nele até matar. Porque ele mexeu com a mina do outro. Nós temos percebido que o aumento de agressividade tem aumentado entre os adolescentes. E um dos motivos tem sido o quê? Privação de sono. Esses meninos não estão dormindo mais. O sono já muda na adolescência. Posso falar disso? Como é o sono dos adolescentes? O cérebro do adolescente está passando por uma grande transformação, certo? Para chegar na conformação do cérebro do adulto. E nessa modificação, uma coisa que muda é o sono do adolescente. A forma que o cérebro desperta, a hora que o cérebro de fato vai despertar. Sabiam que o cérebro do adolescente vai despertar a partir das 10 horas da manhã? Alguns despertam por volta do meio-dia. E outros por volta de 2 horas da tarde. Eu arrisco em dizer que outros nem acordam. Que eles não nos escutem. Por isso que a gente insiste muito que adolescente não deveria estudar no período da manhã. Quem sabe um dia a gente faz um volume, né, para poder mudar essas questões. A gente sabe que é mais complexo do que isso. Mas pelo menos as matérias mais desafiadoras não poderiam ser no primeiro período. Tem que ser no primeiro período para eles levarem a sério. Gente, é uma questão neurológica. O cérebro deles não está acordado pela manhã. A resposta rápida é difícil para eles. Eles vão mesmo arrastando para a escola com sono. Isso para qualquer adolescente, para a maioria dos adolescentes. Pensa então agora que eles passam a madrugada inteira nas redes sociais ou conversando com os amigos. Tem piorado. Isso tem aumentado a agressividade entre os adolescentes. Então vamos prestar atenção nisso. Uma dica que eu dou quando não tem adolescente no recinto. Celular da família inteira dorme na sala. A incluir o seu papai e mamãe, que não é médico e nem parteira. E nem pastor para fazer velório, na madrugada. Celular de todo mundo deveria dormir na sala. Todo mundo coloca o celular para carregar na sala. Porque o quarto foi feito para dormir. E nós que somos casados para outra coisa que é benéfica também. Meninas, faz muito bem para a pele. É sério. E aí alguns falam assim, a mãe fala assim para o filho: deixa esse celular e vai dormir. Mas você está lá no celular, né? Aí o filho fala assim: eu tenho que guardar o meu celular e você não guarda o seu. Mamãe está fazendo uma coisa importante. Só o que você faz é importante? Conversar com os amigos para ele também é importante? Então esse argumento não cola. Quer mudar o ritmo do seu filho adolescente? Começa pela sua mudança. A gente exige deles e não faz. Celular devia dormir de todo mundo na sala. Doutora, mas eu uso ele como despertador. Eu ouvi dizer que aquele despertador antigo ainda existe e é super baratinho. É sério. Ainda funciona. Por que eu falo disso? Porque você sabe, para que a gente de fato tem um celular? Vamos lembrar. Por que a gente tem Quando que a gente usa um aparelho celular? Qual período? Quando a gente está acordado ou quando nós estamos dormindo? Não é para o nosso período de vigília que a gente usa o celular? Ele no quarto é a lembrança para o nosso cérebro que nós não podemos nos desligar completamente. Mesmo que você durma, o seu cérebro fica meio ligado naquele aparelho que está dentro do seu quarto. Sabe o hipocampo, envolvido com consolidação de memória? Ele também faz o gerenciamento das nossas tarefas. Durante o dia, quando nós ficamos lembrando assim:
Hoje eu preciso ir buscar a doutora Rosana no aeroporto, arrumar o que falta da conferência, escolher a roupa. E depois, mais tarde, a gente lembra de outras coisas que a gente tem que fazer. Sabe esse gerenciamento da nossa agenda, das nossas tarefas? Quem faz é o hipocampo. É ele quem fica nos lembrando do que temos para realizar. Isso ele faz durante o dia. À noite, a principal função do nosso hipocampo é consolidação de memória. Quando o celular está no nosso quarto, o que o hipocampo fica fazendo? Ocupado com o gerenciamento de tarefas. Olha só. E quando a gente deita e fica lembrando de tudo que a gente tem para fazer no dia seguinte, o que acontece também? O nosso hipocampo fica a noite inteira repassando a lista. Sabiam disso? Como que a gente resolve? Porque a gente deita, eu sei que as minhas amigas pelo menos fazem isso. A gente deita e não fica lembrando tudo que tem para fazer no dia seguinte, eu não posso esquecer disso, eu não posso esquecer daquilo, eu não posso esquecer daquilo. Isso é prejudicial para o seu cérebro. Como que a gente resolve isso então? A velha e boa lista. Anotem tudo que vocês têm para fazer no dia seguinte, antes de ir para a cama. Quando estiver tudo anotado, o que você está dizendo para o seu hipocampo? Não tem como esquecer, porque já está tudo anotado. Agora você pode dormir e fazer eu decorar, memorizar tudo aquilo que eu preciso guardar. Entenderam a ideia? No começo vai ser um desafio para o seu hipocampo, mas ele vai aprendendo. Me fala quanto tempo eu já falei, porque eu só estou que falo aqui, só estou que falo. E aí quando a gente olha, a privação de sono reduz a inteligência emocional e os pensamentos e a habilidade de pensamentos construtivos. A nossa criatividade, tudo é afetada pela privação de sono. Gosto muito dessa revisão, que ela fala que o impacto da privação de sono sobre a tomada de decisão. E a conclusão desse artigo, que faz uma revisão do que tem na literatura sobre o tema, fala que a privação de sono prejudica decisões que envolvam ações inesperadas, inovadoras, revisão de planos e a comunicação. Falando de comunicação, tem muito casamento que vai mal por privação de sono. Sabiam disso? Quando nós estamos em privação de sono, nós temos maior facilidade de memorizar, e memorizar e evocar, lembrar palavras negativas do que as positivas e neutras. Sabiam disso? É tanto que para um grupo grande, foi dada uma lista de palavras para que decorassem. Dentre essas palavras existiam aquelas positivas, neutras e negativas. Todo mundo foi dormir. No dia seguinte, eles tinham que relembrar a lista, ok? E todos aqueles que lembraram a lista toda foram escolhidos para fazer parte do estudo. Todo mundo tinha decorado. Os que decoraram, então, foram divididos em 2 grupos. Um grupo dormiu às 8 horas e o outro grupo ficou em privação de sono. No dia seguinte, tiveram que relembrar a lista. Lembra que eles já haviam decorado? Aconteceu que a gente já sabia. Quem estava em privação de sono diminuiu a lembrança das palavras decoradas, em 40%. Só que o pulo do gato desse estudo foi ver qual tipo de palavra que eles haviam esquecido. As palavras negativas estavam quase intactas. Eles esqueceram principalmente as palavras positivas que haviam decorado. Pensa isso para o casamento. Você nunca me elogia. Qual foi a última vez que você fez alguma coisa para mim? Além disso, a gente fica mais feio quando não dorme. Pelo olhar do outro, é sério. Quando a gente não dorme, mesmo que o outro não saiba que nós não dormimos, esse é um estudo interessante também, porque a foto de um rapaz, do mesmo rapaz, quando ele dormiu, quando ele passou por privação de sono, quem olhava para ele em privação de sono falava que ele não era bonito, que ele tinha uma cara de doente. Mas eles não sabiam que ele estava em privação de sono. E quando ele havia dormido, o outro grupo que olhou, falou assim, não, ele é bonito, atraente, tem um aspecto de saudável, de descansado. Pode dar uma dica para você? Você não é feio, está faltando dormir. Vá dormir que você fica mais bonito.
E o nosso cérebro quer achar beleza o tempo todo, gente, não se enganem não. Sabe por quê? Porque beleza para o nosso cérebro é sinônimo de saúde. E o nosso cérebro quer olhar para o que é saúde. Porque lembra que o nosso cérebro ele tem células que são chamadas neurônios espelho, que imitam o que o outro faz, quem o outro é. Então, ver alguma coisa que não é saudável, que é feia, o nosso cérebro não quer ficar olhando não. Porque vai que eu fique igual. Quer arranjar namorado e não dorme. A gente faz o quê? Aí vai para uma entrevista de trabalho e na noite anterior está tão angustiado que não dorme direito. Talvez isso te atrapalhe lá na performance. Ó, pensa que vai atrapalhar na sua comunicação, no pensamento rápido, no controle do impulso e vai te deixar mais feio. Perdeu a vaga. Perdeu a vaga, não tem jeito. A pessoa nem sabe, mas ela não te quer. Entenderam isso? Estou acabando, gente. E eu gosto desses estudos, porque é uma pergunta que as pessoas sempre me fazem. É possível acreditar em Deus e ser cientista? Eu sempre respondo, como é possível ser cientista e não acreditar em Deus? Por quê? Porque nós encontramos muitos estudos hoje mostrando o quanto a religiosidade faz bem para o nosso cérebro. Diferente de espiritualidade, ok? Espiritualidade é só acreditar no cosmos, uma coisa mais vazia não, menos específica, né? Não é mais vazia, desculpa o termo. Menos direcionada. Quando você tem um corpo de crenças muito bem estruturada, isso ajuda o seu cérebro. E a gente percebe que essa associação, e olha que essa revista, ela é muito importante, faz parte do grupo das revistas da Nature. A Nature é a revista científica mais importante do mundo, tá? Na saúde. E a gente olha que os religiosos que participaram da pesquisa encontraram mais paz e sentido para a vida do que os não religiosos e apresentavam mais saúde física. Além disso, eu gosto muito desses estudos desenvolvidos pela doutora Zila Vandermeer, porque nós somos contemporâneas de Escola Paulista de Medicina, junto com os meus outros amigos. Razões para o não uso de drogas ilícitas entre jovens em situação de risco. E eu gosto dessa frase, desse artigo, que foi o desdobramento do mestrado dela, que fala que a maior diferença entre adolescentes usuários e não usuários de drogas psicotrópicas de classe socioeconômica baixa era a sua religiosidade de sua família. Observou-se que 81% dos não usuários praticavam a religião professada por vontade própria e admiração, e que apenas 13% dos usuários de drogas faziam o mesmo. É protetora para a nossa casa, ok? Além disso, a gente percebe que esse outro estudo, o Dr. Abílio Rosa foi o meu professor de psicologia enquanto eu estava na Unesp. E esse trabalho foi desenvolvido por ele, foi publicado até quando eu ainda era aluna dele. Não olhe a data, porque vocês vão começar a descobrir quão velha eu sou. Esconde. Você pode até fazer um borrão nessa imagem, amigo. Enquanto ele dava aula para mim, ele era o presidente nacional da Sociedade Brasileira de Psicanálise. E é muito interessante que a conclusão que ele chega nesse estudo é que a religião desempenha papel fundamental na melhora e adaptação de indivíduos com transtornos psicopatológicos, além de aumentar a adequação da relação consigo mesmo e com o cotidiano. Ele estudou algumas personalidades muito difíceis, alguns comportamentos muito desafiadores, como, por exemplo, que a gente chama de psicopatas. E uma das únicas estratégias capazes de conter os impulsos de um psicopata é ele acreditar numa religião. Porque isso é capaz de contê-lo, ok? De pensar algo muito além dele, que pode controlar. E aí, eu acho que estou chegando de fato ao fim, e eu só trouxe um aspecto da oração, que mostra que a oração faz bem ao coração. Pessoas que oram sofrem menos de doenças do coração e de tensão muscular. Orar também reduz a ansiedade, a depressão, melhora a memória e aprimora o aprendizado. E eu trouxe um só dos estudos que falam sobre isso.
Indivíduos com depressão têm o córtex mais fino, porém, indivíduos com predisposição para desenvolver depressão, mas com alto nível de espiritualidade e fé, apresentavam um córtex mais espesso, prevenindo a depressão. É interessante notar que a mesma região envolvida com a crença no poder divino diminui o foco em nós mesmos, permitindo que pensemos no bem-estar dos outros. Então, a região que está envolvida com o altruísmo, envolvendo o estriado ventral e outras estruturas, também está envolvido tanto na crença divina quanto no altruísmo. E nós podemos fortalecer a nossa empatia pelo outro a partir da crença no poder divino. E terminando então, eu te pergunto, qual decisão você vai tomar? Porque não adianta a gente ficar conversando e nós não tomarmos decisões. Eu quero que você, pelo menos decida, já comece a pensar em mudar alguns hábitos alimentares, aqueles que você sabe que são prejudiciais. Você sabe que tem coisa que você faz que é prejudicial, né? Não precisa nem ficar repetindo. Que vai diminuir a quantidade de comida que você come, não importa ser saudável apenas, porque tem gente que come como se não houvesse o amanhã, Neidinha. Uma vez uma pessoa falou assim para mim: doutora, eu só tomo um caldinho para dormir. Mas é caldo de mocotó, o que a gente faz? Como assim? A gente tem que diminuir a nossa ingesta calórica se a gente quer ficar saudável e jovem por mais tempo, né? Eu gosto de falar assim, nós temos que morrer jovens o mais tarde possível. Temos que morrer jovens o mais tarde possível. Diminuir a nossa ingesta calórica nos faz viver mais tempo com saúde. Qual a decisão que você vai tomar quanto à sua alimentação? A gente tem que começar a colocar em prática o que a gente aprende. Eu quero ver minha filha crescer, gente. No que depender de mim, eu quero ver. Não é? Você já sabe aquilo que te faz mal. Por que você está deixando para amanhã? Que mudança que você pode fazer hoje? Posso falar de um desafio que a gente tem? A gente quer melhorar a nossa performance cognitiva, tornar o pensamento mais rápido, mas a gente não gosta de ler. Estou falando a gente porque essa é a realidade da população brasileira, ok? Não estou falando de vocês, estou falando da população brasileira. Não gosta de ler. Aí tudo que falam, eu vou acreditando. Vocês não têm que acreditar no que eu estou falando. Tem que ser o gatilho para vocês procurarem essa informação nas suas fontes primárias. Vamos ler. Porque senão a gente é levado de um vento para o outro, para os modismos. Tanta gente fazendo jejum intermitente errado. Não é, Nedinha? Vai comer meio-dia, 4 horas da tarde já parou de comer para comer meio-dia de novo. Protocolo antifisiológico. Sabia que a refeição que você não pode pular é o desjejum? Vocês aprenderam com a mãe de vocês, com a avó de vocês. Café da manhã como rei, almoço como príncipe e jantar como mendigo. É isso que a gente fala na ciência hoje. Principalmente se for um mendigo que não ganhou nenhuma moedinha durante o dia. Se você não precisar, vai diminuindo a sua ingesta calórica à noite. Sua comida vai diminuindo. Para a maioria de nós, o jantar não é necessário. Entende? Vamos comer menos. Gente, amanhã tem comida de novo, acreditem, não estamos em tempo de guerra. Para dormir segurando o pão para... Porque tem gente, pastor, que se promete. Eu vou àquela recepção, àquela festinha, ou eu vou comer o doce ou eu vou comer o salgado. Você sabe o que acontece lá, né? Come o doce, o salgado e ainda leva um pedaço de bolo para casa. Porque depois que vai na geladeira ele fica mais gostoso. Tem gente rindo de nervoso porque faz isso. Você só deixa para amanhã, para segunda-feira, aquilo que você não encara como importante. Hoje você decide que vai voltar a cuidar da sua saúde, vai cuidar da sua a saúde do seu cérebro, vai inserir alimentos que são bons, tirar aqueles que são ruins, vai dormir mais. Doutora, como a gente faz para dormir mais? É impossível dormir às 8 horas. Te desafio a começar a dormir pelo menos 15 minutos a mais por noite. A gente é capaz de dormir 15 minutos a mais ou não é? Claro que é, então comece dormindo 15 minutos a mais. Aquele sono que a gente faz no final de semana... Oi? E quem dorme muito, dorme cedo igual quem dorme pouco.
Os dormidores longos, os dormidores curtos, aqueles que dormem 10 horas, se não é uma questão genética, porque nós temos o grupo dos dormidores curtos e os dormidores longos, mas são exceções e é genético, nasceu assim. Quando eu falo nasceu assim, porque assim, não é que agora não tenho desculpa, não, o organismo dessas pessoas não sente falta, mas isso é exceção. Tem que ser, como a gente sabe disso, nasceu assim. Desde bebê não dorme bem, dorme pouquinho. Sempre dormiu muito, mas o dormir pouco não é em consequência de uma casa barulhenta ou falta de rotina, nasceu doentinho, entendeu? Por isso que é mais difícil. Existem estudos agora olhando para quem dorme pouco e vive bem para tentar achar um traço genético, para a gente ter mais esclarecimento sobre isso. Mas dormir muito também pode diminuir a nossa expectativa de vida, né? Um assunto bem interessante sobre isso. Então, assim, vamos aumentar as nossas horas, que sejam por minutos, mas vamos cuidar da nossa saúde, anotar as nossas dificuldades no papel, tudo que nós temos que fazer. Mas vamos cuidar, sabe por quê? A vida é curta para ser pequena. A vida é curta para ser pequena. Não basta estar vivo perambulando pela vida, né? Sem curtir, porque está cansado, porque não tem saúde. A vida não pode ser um fardo, mas fonte de felicidade. Quero que você se desafie a tomar a decisão sobre o que você vai fazer com a sua vida, porque a alta performance começa com mudanças simples que estão à nossa disposição. Se fosse caro, talvez nós compraríamos o protocolo ou o pacote. Mas o que você precisa começar a mudar hoje está à sua disposição gratuitamente e vai te fazer economizar dinheiro quando você come menos. Quando você não fica perdendo roupa porque está engordando, né? Quando você está dormindo, você está vendo menos coisa ruim por aí. E é tudo gratuito. O exercício físico, vocês moram num lugar privilegiado. Quantas pessoas gostariam de ter acesso a uma praia tão linda para poder andar, né? Exercício físico é gratuito, uma alimentação vai te fazer economizar dinheiro e o sono vai trazer descanso para todos nós. Não sei em que você acredita, mas eu acredito que Deus, Ele está à nossa disposição para nos ajudar naquilo que ainda é desafiador. Mas Deus opera em quem coopera. Leva isso para você, tá bom? Muito obrigada por estar aqui com vocês nessa noite.